Livro dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Segunda parte. Transmigração progressiva. Questão 189. Desde o princípio de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, porque o espírito, como homem, tem também em sua infância, em sua origem, os espíritos não têm senão uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmo e de seus atos. Não é senão pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Questão 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida. Questão 191. As almas dos nossos selvagens são almas em estado de infância? O estado da infância é relativa, mas são almas que já progrediram, têm paixões. As paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal de atividade e da consciência do eu, enquanto que, na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germe. Questão 192. Pode-se, desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro, sem passar por outros intermediários? Não. Pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não compreendem. Ele pode ser tão perfeito quanto permite a sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, do mesmo modo, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma também, o doente passa pela convalescência antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade. E, se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que progrida também no outro para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida presente, menos as provas seguintes são longas e penosas. Pode o homem, ao menos, assegurar desde esta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida, ele pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. Questão 193. Um homem, em suas novas existências, pode descer mais abaixo do que estava? Como posição social, sim. Como espírito, não. Questão 194. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um celerado? Não, visto que ele não pode degenerar. A alma de um homem perverso pode vir a ser de um homem de bem? Sim, se está arrependido e, então, é uma recompensa. Questão 195. A possibilidade de se melhorar numa outra existência não pode conduzir certas pessoas a perseverarem no mau caminho com a ideia de que poderão sempre se corrigir mais tarde? Aquele que pensa assim não crê em nada e a ideia de um castigo eterno não o deteria mais, porque a sua razão a repele, e essa ideia conduz incredulidade sobre todas as coisas. Se houvesse empregado meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, com efeito, pensar durante sua existência corporal, como dizes, mas, uma vez desligado da matéria, ele pensará de outra forma,
pois perceberá logo que fez cálculos errados, e então, que traz um sentimento contrário em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso, e é por essa razão que, sobre a terra, tendes homens uns mais adiantados do que outros. Alguns já têm experiências que outros não tiveram ainda, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende de cada um apressar seu progresso ou se atrasar indefinidamente. Questão 196. Os espíritos, não podendo se melhorar, senão suportando as tribulações da existência corporal, segue-se-á que a vida material seria uma espécie de candinho ou depurador, por onde deve passar os seres do mundo espírita para atingirem a perfeição. Sim, é bem isto. Eles se melhoram nessas provas, em evitando o mal e em praticando o bem. Porém, somente depois de várias encarnações ou depurações sucessivas que alcançarão, num tempo mais ou menos longo, segundo seus esforços, o objetivo para o qual tendem. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorar? Ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo, teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Destino das crianças depois da morte. Questão 197. O espírito de uma criança, morta em tenra idade, é tão avançado como a do adulto? Algumas vezes muito mais, porque pode ter vivido muito mais e ter mais experiência, sobretudo se progrediu. O espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que o do seu pai? Isto é muito frequente. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra? Questão 198. A criança que morre em tenra idade, não tendo feito mal, seu espírito pertence às categorias superiores? Se não fez o mal, não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que deve suportar. Se é puro, não é porque é criança, mas porque era mais avançado. Questão 199. Por que a vida frequentemente é interrompida na infância? A duração da vida da criança pode ser, para o espírito que está nela encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do fim desejado e sua morte. A miúde é uma prova ou uma expiação para os pais. Que sucede ao espírito de uma criança que morre em tenra idade? Recomeça uma nova existência. Sexos nos espíritos. Questão 200. Os espíritos têm sexos? Não como o entendeis, porque os sexos dependem do organismo. Entre eles há amor e simpatia, baseados nas semelhanças de sentimentos. Questão 201. O espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando se é espírito, prefere-se estar encarnado no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa ao espírito, e segundo as provas que deve suportar. Parentesco, filiação. Questão 203. Os pais transmitem aos seus filhos uma porção de sua alma ou se limitam a dar-lhes a vida animal, a que uma nova alma, mais tarde, vem adicionar a vida moral. A vida animal somente, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? Isso não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes as causas da simpatia entre vós e certos espíritos
que vos parecem estranhos. Questão 205. Aos olhos de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, os fazendo remontar além da existência atual? Ela os estende, mas não os destrói. A parentela, estando baseado sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade. Isto que, entre os vizinhos ou em vosso servidor, pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns dão à sua genealogia, visto que pode ser tido por pai um espírito pertencente a uma outra raça ou tendo vivido numa condição diferente? É verdade, mas essa importância se funda no orgulho, o que a maioria honra em seus ancestrais. São os títulos, a classe e a fortuna. Alguém que coraria por ter tido por antepassado um honesto sapateiro, se gabaria de descender de um gentil homem debochado. Mas o que quer que digam ou façam, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela sua vaidade. Questão 206. De que não há filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula? Seguramente que não, porque se deve sentir feliz de pertencer a uma família na qual espíritos elevados se encarnaram. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, eles não têm menos afeição, eles estão ligados pelos laços de família. Visto que os espíritos frequentemente são atraídos em tal ou tal família em razão de sua simpatia ou por laços anteriores. Mas crede bem que os espíritos dos vossos ancestrais não se honram pelo culto que lhes fazeis por orgulho. Seus méritos não refletem sobre vós, senão pelo esforço que fizerdes para seguir os bons exemplos que vos deram. E é só assim que as vossas lembranças podem não somente lhes ser agradável, mas mesmo lhes ser útil.